Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre fluoretação. Mais especificamente, por que não é recomendável nós efetuarmos a dosagem de flúor na água bruta? Tradicionalmente, o flúor é sempre aplicado no tratamento de águas de abastecimento, na grande maioria das vezes, após o processo de filtração. Ou seja, classicamente nós entendemos que a aplicação do flúor acontece após o processo de filtração e é onde normalmente nós aplicamos os três produtos químicos principais no final do processo de tratamento: o agente desinfetante, o flúor e, eventualmente, o agente pós-alcalinizante para controle do pH da água tratada. Então, nós sempre enxergamos, da forma tradicional, a aplicação do flúor no final do processo de tratamento. Acontece que existem algumas estações de tratamento de água, algumas fazem isso, costumam aplicar o flúor na água bruta. E nós vamos tentar mostrar por que a aplicação do flúor na água bruta não é uma prática recomendável. Qual que é a justificativa para que muitas estações de tratamento de água façam a aplicação de flúor na água bruta? Normalmente a justificativa é a seguinte: muitas vezes em estações de tratamento de água de médio porte, quando a vazão é um pouco mais alta e a água necessária para a lavagem dos filtros ela é normalmente retirada, por exemplo, de um tanque de contato ou do canal de água filtrada por bombeamento para lavar os filtros, acontece ao longo do dia algumas variações na vazão de saída da ETA. Ou seja, imagina que você tem uma estação de tratamento de água, você tem um conjunto de filtros, tem um canal de água filtrada, e a lavagem dos filtros é efetuada mediante uma retirada da água deste canal de água filtrada por bombeamento para a lavagem dos filtros. O que vai acontecer ao longo do dia? A vazão de água filtrada vai se alterar. Imagine que a ETA trabalhe com vazão constante ao longo do dia, a vazão vai diminuir em alguns momentos em função da retirada dessa água para a lavagem dos filtros. E o que acontece? Quando essa vazão é elevada, quando comparada com a vazão da ETA, as variações nessas vazões são significativas, são relevantes, e aí as ETAs passam a ter uma certa dificuldade no controle das concentrações do íon fluoreto no tratamento, no processo de tratamento. O que acontece? A vazão varia, eu tenho que dosar flúor, muitas vezes esse sistema não é devidamente automatizado, então a vazão diminui, mas a dosagem de flúor continua a mesma e a sua concentração aumenta. Então, passa a acontecer ao longo do tempo variações nas concentrações de íon fluoreto na água tratada. Aí o que normalmente as estações de tratamento de água sugerem, algumas fazem? Elas, em função dessas variações e dessas dificuldades, elas mudam o ponto de aplicação do flúor. Bom, vou buscar um ponto onde a vazão seja constante. E a vazão é constante aonde? Na água bruta. Logicamente, se a ETA trabalhar com vazão constante ao longo do dia. Esse é o conceito ideal de operação de uma estação de tratamento de água. Então, o que acontece? Muitas vezes, muda-se o ponto de aplicação do flúor para o início do processo de tratamento. Algumas ETAs fazem isso. E aí a ideia, embora seja simples, ela é inadequada. Por quê? Porque o flúor tem uma capacidade de interagir com sais de alumínio. E isso traz uma série de problemas e inconveniências no processo de tratamento. Bom, como é que nós entendemos, como é que nós justificamos o fato da aplicação do flúor na água bruta não ser exatamente a melhor forma, não ser adequada? A gente vai buscar a justificativa lembrando o conceito do diagrama de solubilidade. A gente já apresentou isso em vídeos anteriores, nós mostramos como que é possível nós construirmos um diagrama de solubilidade, nós vimos o conceito de que um diagrama de solubilidade estabelece uma relação entre a concentração máxima solúvel de um elemento em função de uma variável relevante na fase líquida. Normalmente é o pH. Então nós vamos buscar o diagrama de solubilidade, o entendimento do diagrama de solubilidade do alumínio quando em presença do flúor. E aí nós vamos mostrar por que essa prática ela não é adequada. O que acontece? Quando eu coloco um sal de alumínio na água, a gente sabe que ele participa de reações de hidrólise, formando espécies monoméricas, poliméricas, com carga positiva e negativa, e a tendência é o alumínio precipitar na forma de hidróxido de alumínio, porque ele é altamente insolúvel na fase líquida. Então, esse é o comportamento típico do alumínio, que inclusive justifica os diferentes mecanismos de coagulação que nós temos
mais relevantes no tratamento de águas de abastecimento. O que acontece quando eu coloco quando eu coloco o flúor na água bruta? O que vai acontecer é que nós temos originalmente, em função dessas reações de hidrólise e a presença de um precipitado, nesse caso a forma insolúvel é o alumínio na forma de hidróxido, nós temos um diagrama de solubilidade. Nós temos um diagrama que nós já mostramos, conforme eu já disse para vocês em vídeos anteriores. Nós definimos um diagrama de solubilidade. Pois bem, o que acontece quando eu tenho o alumínio em presença do flúor? Nós temos na fase líquida inúmeros ligantes, compostos que apresentam a capacidade de se ligarem a uma enorme quantidade de elementos. Por exemplo, a água é um ligante, o OH- é um ligante, cloreto é um ligante, cianeto é um ligante, amônia é um ligante e fluoreto é um ligante. E especialmente o fluoreto, ele consegue reagir com alumínio e com ferro, formando uma série de novas espécies, e cuja tendência vai ser aumentar a solubilidade do alumínio na fase líquida. O que acontece? O alumínio, na forma de alumínio mais 3, ele reage com o fluoreto, formando uma primeira espécie, que eu chamei aqui de AlF mais 2. Mas essa reação ela continua, porque o alumínio pode reagir com 2 íons fluoreto, formando uma nova espécie. Pode reagir com 3 íons fluoreto, formando uma terceira espécie. Pode reagir com 4 íons fluoreto, formando uma nova espécie. Essas reações, esses equilíbrios químicos, têm constantes de equilíbrio, que são particulares de cada reação. Pois muito bem, o que acontece? Na hora em que o alumínio encontra o íon fluoreto, ele reage, e isso faz com que eu tenha na fase líquida novas espécies, além das espécies que são formadas como resultado da reação do alumínio com a água. Agora formam novas espécies que estão complexadas com o íon fluoreto. Então, qual que é a tendência? A concentração do alumínio solúvel na fase líquida, a tendência vai se aumentar. Então, é desta forma que nós entendemos um prejuízo do alumínio e do ferro reagirem na água bruta, quando eu faço a aplicação do fluoreto na água bruta. Quando eu tenho o alumínio solúvel sem a presença do íon fluoreto, que espécies solúveis que eu tenho? O alumínio mais 3, o alumínio OH mais 2, alumínio OH2+, AlOH3, AlOH4-. O alumínio solúvel presente na fase líquida, quando ele reage única e exclusivamente com a água e com o OH- como ligantes, ele forma essas espécies. No entanto, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho o alumínio reagindo com o fluoreto e formando novas espécies que são solúveis, a concentração do alumínio solúvel aumenta. Então, eu tenho outras espécies que são formadas. Então, esse é o conceito intuitivo de por que não é adequado a adição do fluoreto na água bruta, porque ele vai reagir com o alumínio. Bom, como é que nós podemos entender isso em termos de cálculo, de conta? Vamos tentar mostrar agora o que acontece com o diagrama de solubilidade quando eu tenho o alumínio em presença do fluoreto. Pois bem, a gente viu que quando o alumínio ele é adicionado na água, forma-se uma espécie insolúvel. Se a concentração for relativamente alta, a tendência do alumínio vai se precipitar na forma de hidróxido. Porém, existe um produto de solubilidade que me define uma máxima concentração solúvel do alumínio mais 3. Pois muito bem, são formadas novas espécies. O alumínio participa de novas reações, eu tenho novos equilíbrios químicos. Tem outras espécies que são formadas quando o alumínio reage na água. Como disse para vocês, nós já vimos esse conceito anteriormente quando nós apresentamos o conceito do diagrama de solubilidade. Então nós temos um conjunto de espécies que vão sendo formadas mediante a reação do alumínio com a água e que me definem esse diagrama de solubilidade que nós apresentamos anteriormente, que está aqui. O que acontece agora? Acontece que o alumínio, ao reagir com o íon fluoreto, vai formando novas espécies. Por exemplo, alumínio mais F- forma o AlF mais 2. Isso aqui é um equilíbrio químico, tem uma constante de equilíbrio. Eu posso, por exemplo, calcular a concentração do AlF mais 2, conhecendo essa constante de equilíbrio. Ela está aqui. Eu posso fazer esse mesmo raciocínio
para todas as espécies posteriores. Veja agora o alumínio reagindo com 2 íons fluoretos. Forma uma segunda espécie, o AlF2+. Olha aqui esta espécie. E ela pode ser calculada, uma vez conhecendo o valor da constante de equilíbrio, o produto de solubilidade do alumínio na forma de hidróxido e a concentração do íon fluoreto na fase líquida. E assim sucessivamente. Eu posso explicitar o cálculo da concentração solúvel de cada uma dessas espécies. O que é que significa isso? Qual que é a consequência disso? A consequência é que a gente sabe que se porventura eu tiver o alumínio reagindo com fluoreto, eu vou ter novas espécies solúveis presentes na fase líquida e eu posso efetuar esse cálculo. Então, por exemplo, efetuando esse cálculo, explicitando todas as concentrações dessas espécies solúveis, observe que eu tenho todas elas em função do pH e em função de uma concentração do íon fluoreto na fase líquida. Pois bem, o pH eu posso variar, eu posso definir uma concentração do íon fluoreto F- na fase líquida. Por exemplo, igual a 0,8 miligramas por litro, que é um valor típico clássico em processos de fluoretação. Ou seja, eu posso calcular a minha nova concentração do alumínio solúvel, incorporando essas novas espécies que são formadas quando eu reajo o alumínio com fluoreto. Isso me dá origem a um outro diagrama de solubilidade do alumínio, agora complexado com o íon fluoreto. O nosso primeiro diagrama que nós apresentamos é esse aqui. Olha o nosso novo diagrama de solubilidade, é este aqui. Então, em verde é o diagrama de solubilidade do alumínio sem flúor. Agora nós temos um diagrama de solubilidade com o flúor. E o que acontece? Especialmente para valores de pHs inferiores a 7, veja que se você pegar um certo pH, por exemplo, pH 6, observa que a concentração máxima solúvel do alumínio em presença do fluoreto, ele aumenta. Ou seja, o alumínio torna-se mais solúvel na fase líquida. Então a tendência vai ser um duplo efeito. Eu vou aumentar a concentração solúvel do alumínio na fase líquida e, por sua vez, isso vai me trazer enormes complicações analíticas na determinação do íon fluoreto na fase líquida. Eu tenho 2 problemas de natureza muito graves e que, por isso, não é recomendável a adição do flúor na água bruta, porque aumenta a solubilidade do alumínio na fase líquida, especialmente para valores de pHs inferiores a 7, e que são os valores de pHs que normalmente é onde a gente opera o processo de coagulação. Eu posso, por exemplo, explicitar de uma outra forma os nossos cálculos, dizendo o seguinte: olha, a concentração de fluoreto total na fase líquida, eu posso calcular como sendo a somatória das espécies molares que eu tenho do alumínio complexado com o fluoreto. Eu tenho o alumínio na forma de F2+, alumínio F2+, alumínio F3, alumínio F4-, além do íon fluoreto na forma solúvel F-. Eu posso fazer um cálculo agora, admitindo, por exemplo, pH igual a 6. Vamos admitir uma concentração de fluoreto total igual a 0,8 miligramas por litro. Vamos admitir que eu faça aqueles cálculos fixando uma concentração do fluoreto total na fase líquida. E observo o que acontece. Se eu colocar as minhas novas espécies num gráfico agora na forma de torta, observa que o alumínio, ele preferencialmente vai estar presente na fase líquida na forma solúvel. Eu tenho aqui esse marrom mais escuro, é o AlF3. E esse azul mais escuro é o AlF2+. Observa que o alumínio, a totalidade do alumínio, praticamente quase 90%, 95% do alumínio, ele está presente complexado com íons fluoreto. Então, por isso é que não é recomendável esta prática, porque eu vou aumentar a solubilidade do alumínio formando estas espécies que estão complexadas com o íon fluoreto. Por isso que não é adequado. Ou seja, em resumo, não é recomendável, não é adequado a dosagem de flúor na água bruta. Muitas estações fazem isso para tentar buscar uma
melhor regularidade nas concentrações do íon fluoreto na água tratada, mas isso não é adequado. Por que não é adequado? Porque o fluoreto ele complexa sais de alumínio. E essa complexação traz como principal dificuldade, primeiro, uma redução na efetividade do coagulante. Eu preciso ter o alumínio disponível para que ele esteja presente na fase líquida, possa estar presente na fase líquida, na forma de espécies monoméricas, poliméricas, para possibilitar o mecanismo de coagulação por absorção, neutralização, se for o caso. E eu quero o alumínio também disponível para poder precipitar na forma de hidróxido se eu tiver operando o processo de coagulação no mecanismo de varredura. Na hora em que o alumínio é complexado com íon fluoreto, eu estou diminuindo a efetividade do coagulante na fase líquida. Segundo ponto, se vocês observarem o Standard Methods, as análises do íon fluoreto no tratamento de águas de abastecimento, eu tenho que olhar com muito cuidado as concentrações de alumínio na fase líquida, porque existe essa interferência como resultado dessas interações, dessas reações de complexação do fluoreto com o alumínio. Então, o que acontece? Quando você dosa o flúor na água bruta e ao complexar com o alumínio, você vai ter dificuldades analíticas para conseguir analisar o flúor na água tratada, porque parcialmente ele vai estar complexado com sais de alumínio. Eu vou ter grandes dificuldades analíticas. Ou seja, qual que é o ponto ideal de aplicação? É o que tradicionalmente nós fazemos, é a aplicação do íon fluoreto, do flúor, na forma de ácido fluorsilícico, seja como for, após o processo de filtração. Na água filtrada, na entrada do tanque de contato, na saída do tanque de contato, mas eu tenho que aplicar no final do processo de tratamento, de forma a não possibilitar que o íon fluoreto seja complexado com sais de alumínio. Portanto, não é recomendável a aplicação do flúor na água bruta, como algumas estações de tratamento de água fazem. Tá bom? Bom, caso vocês queiram maiores informações sobre precipitação química, complexação química, vocês podem baixar esse livro gratuitamente no meu site, é o www.sidneyseckler.com/livro. Esse livro é gratuito, ele está em PDF, e lá nós temos um capítulo dedicado exclusivamente à precipitação química, onde nós tratamos dessas principais questões envolvendo reações de complexação química e os seus efeitos na solubilidade de metais na fase líquida. Esse livro é gratuito e vocês podem baixar diretamente na internet. Se alguém tiver maior curiosidade sobre o tratamento de águas de abastecimento projeto Dietas, vocês podem baixar e podem comprar um outro livro. Esse livro é editado, eu escrevi, é editado pela editora GAME, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operações de Estações de Tratamento de Água. Esse livro pode ser comprado diretamente na Amazon ou no site da editora e trata exclusivamente sobre projeto e operação de estações de tratamento de água. Bem, se porventura vocês tiverem alguma dúvida acerca desse vídeo, coloque nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma sugestão, algum tópico, algum assunto relevante que queira que a gente trate, que a gente produza algum vídeo específico, também coloque nos comentários e, na medida do possível, nós vamos produzindo os materiais. Bem, então, desejo a todos bons estudos e espero que esses vídeos estejam sendo úteis para vocês. Um abraço a todos e valeu, até a próxima.